Sou Luciane Borges, professora de piano, de teclado, pedagoga, coordenadora da Loja Mineira do Músico. E vez e outra escuto algumas pessoas que me perguntam um teclado que seja interessante para uma criança, para um iniciante começar, se ele já precisa ter todos os recursos, ou se pode ser um teclado mais simples, ou até mesmo um teclado que alguém da família já tocou, ou que ficou em desuso. E assim, a minha opinião é que para começar, às vezes se começa do instrumento que tem em casa, se ele estiver em boas condições, ou de um teclado básico já é suficiente para você dar início ao curso, dar início às suas aulas. E conforme o curso vai evoluindo, conforme você vai se sentindo mais à vontade no instrumento, troca-se para um outro instrumento. Pelo menos foi dessa forma comigo e funcionou muito bem. Também ao longo dos alunos que eu acompanho pelo tempo, é mais comum começar com um teclado iniciante ou intermediário e gradativamente ir trocando para outros instrumentos com mais recursos, do que já começar logo com um teclado muitíssimo bem equipado, porque ainda que ele tenha, às vezes, uma qualidade sonora muito bacana, ele também pode ter um painel um pouco mais complexo. E eu, Luciane, sou a favor do simples para se começar. Sobre essa questão de começar do simples, sabe uma coisa? Eu vejo que é até bem comum as pessoas colocarem umas etiquetinhas assim nas teclas, colocando o nome de notas para se orientar. Ali tem uma referência onde fica o Dó, onde fica o Ré, né? As 7 notas assim, musicais principais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? Então, marca-se, é bem comum ter esse tipo de marcação nesses cursos que se encontram pela internet também, ou em livros. É muito comum os métodos, especialmente os mais antigos, assim, oferecerem logo essa informação. Isso aqui é uma clave de Sol, você coloca uma aqui no vídeo em algum lugar. É um símbolo, né, muito útil para nós músicos, mas de cara já se apresenta esse tipo de informação para o iniciante e essa sequência de notas. É claro que a gente, para tocar, vai precisar conhecer assim, quem são esses sons, né? Como é que eles se ordenam, onde eles moram aqui, né? Mas eu, Luciane, não apresentaria essa informação logo nos primeiros dias de estudo. Por quê? Para além da gente pensar em qual é o nome dessas teclas, eu acho que a gente precisa também se concentrar no som que elas têm. Então, quem estiver me assistindo, que está pensando em começar esse curso, ou tem uma criança em casa que pensa em começar a estudar, enfim, vem comigo, vê logo algumas coisas que são essenciais e que vão te ajudar aí para você se ambientar no seu instrumento. Seja num teclado, que está aqui do lado, seja num piano. O teclado, ele é visualmente assim, ele te ajuda a identificar aonde mora cada som desses, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá. E ele é organizado em grupos de 2 teclinhas pretas e 3 teclinhas pretas. Com isso, como ele vai sucessivamente, 2 e 3, 2 e 3. Se eu imaginar esse teclado em pé, eu vou ter uma escadinha, indo do mais grave, esses sons graves seriam esses sons aqui, olha, dessa região, notas com essa característica, né? Passo pelos sons médios. Olha, eu estarei fazendo outro Dó, outro Ré, outro Mi, porque isso vai se repetindo sucessivamente ao longo da extensão do instrumento. Então eu vou ter outro Dó, outro Ré, outro Mi. Cada vez que eu alterno, que eu passo um padrão desse, 2 pretas e 3 pretas, eu recomeço, reseto esse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Então eu vou tendo aqui, nós chamamos em música também de oitava, que é esse conjuntinho, esse pacotinho de 8, né? Então nós teremos aí ao longo de um piano, de um teclado, uma certa quantidade de teclas, de acordo com o tamanho de seu instrumento, que são esses grupinhos de oitavas, né? Mas, continuando, ele vai ter, em qualquer instrumento destes, assim, você já imagina, à sua esquerda, a sua região grave, no centro, região média, e lá nos sons, do finalzinho, são os sons agudos, e daí pra cima. Então, ter essa localização, ela é muito útil. E talvez nem seja necessário que você venha a etiquetar o seu instrumento, ou, por exemplo, venha adotar algum tipo de método que trabalha com cores, uma cor para o Dó, uma cor para o Ré, que isso também existe, né, essa metodologia, mas, vamos dizer, é possível também educar o seu ouvido desde o começo, para que você reconheça, eduque, para pelo menos um pouquinho você identificar esses sons. Um Dó é sempre um Dó. No piano devidamente afinado, ou no teclado, que já vem bem reguladinho de fábrica. Então você tem o som do Dó. E
E aonde tem duas pretinhas, embaixo nós temos um Dó. Encontrei outro grupo de duas pretinhas, embaixo, que antes da primeira, ó, temos um Dó. Outro grupo de duas pretinhas, desci, Dó. Achando o Dó, eu consigo Dó, Ré, Mi, encontrar o nome de todas as brancas, né? Então aqui eu vou me localizando em todo o instrumento. Claro que isso pode parecer mais trabalhoso, pode sim dar um pouquinho mais de trabalho ali nos primeiros dias, mas fica assim bem organizado na mente, na memória, a busca dessas teclas, aonde mora cada som. Então eu costumo recomendar aos meus alunos que cantem, que ouçam e procurem cantar o que estão ouvindo o quanto antes, né? Nós chamamos de solfejo ali, né? Nós vamos cantando, vamos educando a nossa voz para dar nome, como se eu estivesse marcando assim para o meu ouvido. Isso é um Dó, isso é um Ré, isso é um Mi. Pode parecer todas muito parecidas no começo, mas da mesma forma que a gente, por exemplo, consegue perceber gradação de cores, a gente também consegue treinar o ouvido para organizar a diferença entre os sons. E eu acho que por aí, acredito que seja um ótimo cenário para você estudar música, para você estudar teclado, estudar piano. Porque se você também tem essa atenção ao som do seu instrumento, você pode estudar por várias metodologias, mas o seu ouvido está sendo chamado no seu curso, na sua música, o tempo todo. Às vezes, ao longo da sua vida, você troca de professor, você troca de tipo de estudo, de metodologia, troca de repertório, mas olha, o seu ouvido musical, ele é desenvolvido e estará sempre aí sendo o seu professor em casa. Porque às vezes na sua aula você tem um horário que você mora com o seu professor e todo mais daquele tempo seu de estudo é em casa. E esse ouvido seu é quem vai te dizer, você está no ritmo certo? Será que está afinado? Será que é esse Dó aqui nessa hora da música ou será que é o Dó mais agudo? E agora, subo ou desço? Então, recomendo que desde cedo você comece a colocar esse ouvido apurado, ouvido atento a participar do seu curso. E aí, comece. Marcou duas pretinhas? Você pode começar aqui, olha. Dó. Procura o outro. Que eu tenha 3 de referência de cara. Dó. Dó. Já peguei. E assim, será que eu consigo, com o passar da prática, olhar rapidamente? Eu tenho 2 pretas ali, eu tenho Dó. Dó. 2 pretas. Dó. 2 pretas. Dó. Né? Como quem está ali um pássaro, ele enxerga e pega, né? Você vai ficando mais ágil nesse reflexo de olha e sabe onde está, né? Ah, então vamos procurar aonde tem 3 pretinhas. Quem que vai morar ali embaixo das 3 pretinhas? Olha, se entre 2 pretinhas eu tenho Dó, Dó, Ré, Mi, Fá. No grupinho de 3, logo abaixo eu tenho um Fá. Então eu poderia gastar um tempo ali, investir um tempo exercitando Fás. Aonde eu tenho Fás aqui no meu piano, que seja ali na minha região central, né? Fá. E eu começo a treinar meu ouvido. Fá. Diferente de Dó. Pronto, já tenho 2 sons para eu praticar. Ou aqui está o Fá, que é onde tem 3, e aonde tem 2, ali está o Dó. Quem vem depois do Dó? O Dó, o Ré e o Mi. Então eu posso, depois de ter treinado o Dó e o Fá, vou treinar o Dó, Ré, Mi. Então, ó, Dó, Ré, acima, oitava acima, Dó, Ré, mais uma oitava acima. E se eu inverter? Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó. Trabalhei grave, médios, agudos. Eu mesma estou fazendo pequenos exercícios para o meu ouvido e para minha organização ao longo da extensão do instrumento. Com isso eu não estou criando dependência de ter que ter uma cor para uma tecla, nem que eu tenha que etiquetar o meu instrumento, né, que seria ali uma coisa temporária. Ou se você quiser começar em casa colocando uma pequena pecinha, um objeto seu pequeno ali em algum dos grupinhos, esses adesivinhos, olha, que são temporários, tá vendo? Uma marquinha que seja em 2 dós do seu instrumento, você pode pesquisar. Eu vou deixar aqui no vídeo também de orientação, você pode voltar nesse vídeo. Viu ali onde está o Dó? Pesquisa, visualmente olha com o seu teclado, olha na imagem, faz a marquinha e treina. Antes de cantar, dá pra gente aprender música na primeira aula, com certeza. Mas a gente acaba aprendendo, decorando o dedo, enfim, marcando, colocando o nomezinho no teclado.
ou a gente acaba guardando mesmo o primeiro, segundo, terceiro dedo, e de fato o nosso ouvido às vezes perde a oportunidade de ser educado para a música, assim, de uma forma mais profunda, mais interessante para você crescer. Então, por favor, me conta como é que está sendo aí na sua casa, o que você está fazendo hoje, se você está começando, vai começar, ou se você está procurando conteúdos aí para ajudar alguém da sua família, alguém conhecido que está querendo aprender teclado, aprender piano. Você me encontra como @Luciane Tecladista ou @Loja Mineira do Músico na internet. Pode mandar perguntas, comentários, mandar sugestões de tutoriais, o que você gostaria que fosse respondido ou comentado sobre qual assunto do iniciante do teclado ou do piano, que nós teremos o maior prazer de te responder. Tá bem? Um abraço!